Olá pessoal, tudo bem? Professora Simone, Química. Pessoal, a gente vai começar a aula 5, então, corrigindo as atividades da aula 1 e 2, tá? E daqui a algumas aulas nós vamos fazer uma prova referente a essa apostila do capítulo 25, tá? A nossa primeira apostila. Então, a primeira questão que eu pedi para vocês em uma dessas atividades, que são duas, né? Uma da aula 1 e outra da aula 2, se refere a um breve histórico da química orgânica. Então, começa com Bergman, né? A divisão da química orgânica e inorgânica, depois Berzelius com a teoria da força vital, o Roller, né, que derrubou a teoria da força vital, comprovando isso através do experimento, né, com ureia, formando cianato de amônio, e na sequência a gente tem também o Kekulé, né, que a gente trabalha até hoje com esses postulados dele, a partir do histórico, né, da química, a gente tem ele como um dos principais. O carbono é tetravalente, as ligações simples do carbono são todas iguais. O carbono é capaz de formar cadeias longas com outros átomos de carbono. Tá? Aí nós temos a número 2, nós temos os principais elementos organógenos e mostra como esses elementos fazem as ligações, número e exemplos, né, químicos nos compostos orgânicos. Então, a gente tem o carbono, que é tetravalente, faz 4 ligações, o hidrogênio, que é monovalente, faz uma ligação só, o oxigênio, que é bivalente, 2 ligações, nitrogênio, tetravalente ou trivalente, né, 3 ligações. E ainda a gente tem alguns não metais, como os halogênios, né? O flúor, cloro, bromo e iodo, que são monovalentes, igual ao hidrogênio, e o enxofre, que é igual ao oxigênio, que é bivalente também, né? Faz 2 ligações sempre. Depois eu pedi para vocês, na página 25, desculpa, a página 7, no capítulo 25, investigação, alimentos, em relação aos alimentos orgânicos e o alimento convencional, tá? Então, a gente tem ali, os alimentos orgânicos são produzidos de forma ecológica e não utilizam agrotóxicos e hormônios. Eles podem ser frutas, verduras, carnes, ovos, né? Acredita-se que os alimentos são melhores para o consumo, pois não contêm hormônios e agrotóxicos e também podem ter mais vitaminas. Eles podem ser encontrados em feiras, locais e lojas de produtos orgânicos, tá? Então, na verdade, essa resposta eu peguei de um de vocês, tá? Ali, né? E, então, basicamente é o quê? Que o alimento orgânico, ele não contém, né, ele não contém agrotóxicos, né, e nós temos também a parte dos hormônios, né, que no caso a carne orgânica é uma das coisas mais caras que tem. Por quê? Porque eles não dão nenhum tipo de hormônio para o animal, só as vacinas, né. Então, a gente tem uma noção aí do que pode ser considerado algo orgânico ou não, isso em relação a alimento, tá? Na química orgânica, tudo que contém carbono, com as devidas valências, hidrogênios e oxigênios ligados de forma peculiar, né, com suas devidas valências, como a gente viu agora há pouco, eles são considerados compostos orgânicos, tá? Mas cuidado que a gente sabe que mesmo alguns compostos que têm carbono, como o CO2, carbonato de cálcio, monóxido de carbono, eles têm carbono, têm oxigênio também, mas eles não são compostos orgânicos, eles são compostos que vêm, são derivados de compostos, outros compostos minerais, tá? Aí tem alguma pergunta ali na investigação que diz assim: quais são os benefícios desse alimento para o indivíduo e para o planeta, né? Então, os melhores para o consumo, né? Respondendo ali a mesma coisa, porque não contém agrotóxico e hormônios, né? Falando de uma maneira bem sintetizada ali, tá? Aqui outra questão mostra, pergunta para vocês ali, né? A forma com que nós vamos dispor, colocar os átomos de hidrogênio, né, para composição ali, para composição de alguns compostos químicos, tá? Então, nós temos 4 ali, né, com as figuras eu não consegui colocar as letras, tá? Então, lembrando que o carbono sempre é 4 ligações, o hidrogênio sempre é uma ligação, tá? E aqui a gente só tem carbonos e hidrogênios, hidrocarbonetos formados, né, tá?
Aqui estão as respostas, então, em relação aos 4 ali, tá? Se eu não me engano, todos que fizeram acertaram esse. Depois, a número 2, eu peço só para vocês fazerem a questão na letra A, né? Quantos átomos de hidrogênio completam corretamente a estrutura. De novo, né? Completando cada um dos carbonos ali em cima. Esse carbono com 2 oxigênios, ele já está com as 4 ligações. Então, no final, se nós formos colocar ali, tá? Porque eu não tenho como resolver aqui, tá? Eu só peguei e colei ali e peguei umas respostas de vocês também, inclusive do pessoal ali que só copiou e colou um do outro, né? São 18 hidrogênios, tá? E aqui estão as respostas dos outros, completar o número de ligações, tá? Faltavam algumas ligações entre eles. De novo, nós só temos carbonos e hidrogênios, completar com ligações simples, duplas ou triplas, tá? Se não me engano, também todos que fizeram acertaram esse. Então, agora, a gente vai começar, tá? Aí, vocês têm que pegar aí, para acompanhar a aula, as funções orgânicas oxigenadas, capítulo 26. Eu não especifiquei aqui, tá, pessoal? Mas tem, o capítulo 26. Então, a gente começa com a função álcool, né? Que é o que a gente tá ouvindo falar toda hora agora, devido ao álcool em gel, que nada mais é que o etanol ou álcool etílico, tá? O álcool em gel, 70%, o álcool etílico líquido, 70%, que é o recomendado para desinfecção, tá? Como que vocês vão reconhecer, então, um composto orgânico com a função álcool? Quando tem o OH, que é chamado de hidroxila, em carbono saturado, tá? Aqui a gente tem, então, a molécula que corresponde ao etanol, né? Ele tem 2 carbonos, ele tem 6 hidrogênios e 1 oxigênio, e tem a fórmula dele na fórmula espacial ali para vocês, tá? A nomenclatura, pessoal, segue a nomenclatura dos compostos formados só por carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, o que muda é o final, tá? Então, MET, por exemplo, para o metanol, tá? MET corresponde a um carbono, a N uma ligação simples entre, né? Ele só para não ficar sem, né? Porque na verdade não tem com outro carbono, é só um. E OL, que identifica um álcool, né? Então, juntando o metanol. E nós temos outra forma de nomenclatura que se coloca o nome do álcool na frente, tá? Então, álcool, MET1, e depois a gente tem ílico ou metílico, tá? A mesma coisa, então, para o etanol, ET, 2 carbonos, a N ligações simples entre os carbonos, OL, que é a determinação do sufixo para o etanol, para os álcools, desculpa, tá? Então, etanol ou então álcool etílico, tá? E a gente tem uma classificação aqui para os álcools, que é em relação à classificação do álcool primário, secundário e terciário, tá? Então, por exemplo, o primeiro ali, né, vocês veem que tem o OH e tem o CH2 em laranja, tá? Então, tem uma oxidrila ligada a um carbono primário, ok? Depois, classificação do álcool secundário. Então, o CH, que está ligado à oxidrila, que determina a função álcool, está ligado a outros 2 carbonos. Então, a gente diz que é um álcool secundário. E, por fim, o carbono, ou no caso, classificação do álcool terciário, a gente tem o carbono, né, em laranja, que está ligado à oxidrila, da função álcool, a 3 outros carbonos. Então, o carbono terciário, para a classificação do álcool, ele vai ser determinado como também terciário, tá? Aqui, né, algumas utilizações. Vocês podem seguir também na apostila de vocês, a partir da página 6, tá? A influência do álcool no organismo também é interessante de se ler, né? Ali, tá? Tem a nomenclatura, tem a parte de classificação dele, tá? E algumas utilizações. Então, os álcools menores são líquidos e possuem cheiro agradável, ou seja, que tem poucos carbonos na fórmula, tá? A sua medida que aumenta a cadeia hidrocarbônica, aumenta a sua viscosidade.
mais que 11 carbonos são sólidos e inodoros. Possuem alta reatividade devido à presença da hidroxila. Em geral, são utilizados comercialmente como combustíveis, solventes na limpeza doméstica com componentes de bebidas alcoólicas. Então, vocês sabem que o álcool tem várias funções, tá? Então, é a função álcool. O etanol, que a gente conhece, que a gente chama de álcool, é apenas um deles e é o mais conhecido, ok? Existem muitos tipos de álcool, certo? Tá? E aí, aqui também tem outros exemplos, tá? Tem o butanol, o 2-butanol, o ciclohexanol. Então, sempre lembrar, né? Aqui eu não coloquei, senão fica muito extenso, muita coisa, tá? Sempre lembrar. Por exemplo, ali na página 9, você tem alguns exemplos mostrando que independente se o OH está ligado à cadeia fechada ou aberta, tem que estar em carbono saturado para ser considerado um álcool, tá? Colesterol como um álcool, então vocês veem lá embaixo a estrutura do colesterol, tá? O OH em azul ali, em carbono saturado, né, que eu acabei de falar para vocês, determina ele como um álcool, tá? Então, aqui diz, né, só em termos de curiosidade, uma dieta rica em gorduras animal, né, não é animais, produz um aumento de níveis de colesterol no sangue. O nível de colesterol médio considerado normal é de 150 a 200 miligramas por 100 ml de sangue. Tá? Valores ao redor de 300 miligramas por 100 ml de sangue estão correlacionados com formação de depósito de colesterol nas paredes internas das artérias coronárias. Aí agora a gente tem também na página 10 a função enol, tá? É todo composto que possui um grupo OH, assim como o álcool, só que ele tem uma ligação dupla, tá? Olhem ali. A mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos, o prefixo, só que agora é o EN e o OL, tá? No álcool é sempre AN, tá? Então, primeiro ali, ó, prop, 3 carbonos, 1, né? Tá no primeiro carbono, EN da dupla ligação, 2, porque o OH está ligado no segundo carbono e OL de enol, tá? É a mesma terminação. E o prop 1 em 1-ol, ou propenol 1, né? Também, ó, prop, 3 carbonos, 1, porque a dupla ligação está no primeiro carbono, em, que é um enol, né? 1, tá, de novo, porque aparece o OH, que identifica o grupo enol também. No carbono 1 e o OL, que identifica também o grupo enol, tá? Os fenóis, pessoal. O grupo fenol também tá ali na página 11 para vocês, tá? Os fenóis, eles são bastante utilizados como produtos de remédios na parte de medicina veterinária, tá? E um deles também, que é fora disso, eles são bastante utilizados nos tratamentos da madeira, né? Essas fábricas que vendem móveis, por exemplo, né? De madeira maciça, eles utilizam para não ter alguns tipos de animais ali que corroem a madeira, tá? Então, os compostos fenólicos, eles têm essa propriedade, tá? O fenol, pessoal, a característica dele, então, tem que ter o benzeno, que é aquele, né, que você sabe que tem 6 lados com a bolinha dentro, né, que são as ligações duplas intercaladas, tá? Com OH sempre ligado a esse anel benzênico, tá? A nomenclatura aqui não tá especificando, mas sempre começa com a palavra hidroxi e depois aí tem a outra determinação conforme o número de anéis aromáticos. No caso aqui é hidroxibenzeno, que só tem um anel aromático, tá? O nome comum, o nome usual é fenol, tá? Desse ali é o mais comum. Possui propriedade antisséptica devido ao mecanismo que possuem a coagulagem proteínas de micro-organismos. Alguns exemplos dos compostos fenólicos utilizados são como desinfetantes, o espadol, a creolina e o lisol. E também, como eu falei antes, como alguma medicação de produtos veterinários, tá? E também faz parte do THC, né? O princípio ativo da maconha, tá? Então, o tetrohidrocannabinol apresenta em sua estrutura o grupo fenol. Então, vocês podem ver no meio da estrutura tem, né, as ligações duplas intercaladas que formam o benzeno e o OH ligado a ele, que corresponde a um grupo fenol, tá? Então, a gente tem, a maconha apresenta algumas aplicações legítimas na medicina, diminuição da pressão no globo ocular das pessoas com glaucoma, evitando eventual cegueira, diminuição da ânsia de vômito em pacientes com câncer submetidos a tratamentos por radiação. Então, não é somente, né, utilizado
a fins de divertimento, digamos assim, né? Tem um fim medicinal também, tá? E aqui a gente tem 2 exemplos, tá? De identificação. Exemplos de exercícios que vocês têm que identificar, tá? Então, é identificação de funções orgânicas. É isso também que cai bastante vestibular. Então, vocês não têm como passar por esse conteúdo e não saber, tá? A gente tem que, infelizmente, tem que decorar. Então, o fenol é sempre essa forma básica dele ali. Um anel benzênico OH sempre a ele, ligado a ele, tá? Então, ele tem uma lá na ponta em vermelho, hidroxila fenólica, letra A. Depois são outros 2 tipos que a gente vai ver na sequência, tá? Esse aqui vocês vão... o fim desse é para vocês saberem a identificação dos grupos fenólicos, tá? É ali para a identificação deles que a gente está vendo agora, tá? Então, sempre não esquecer, fenol, grupo que vocês vão ter vai ser o benzeno, pelo menos um anel benzênico, com OH. Álcool, sempre carbono saturado, ou seja, uma ligação simples com OH, tá? E com outro carbono ao lado. Enol, uma ligação dupla, também em cadeia carbônica aberta, assim como o álcool, tá bom? Então, fenol, ó, ali a gente tem um exemplo, né? O álcool, carbono saturado. E aqui, né, eu achei a parte do enol, coloquei embaixo ali que aparece outro grupo nitrogenado que a gente não vai ver agora, tá? Mas então, um propenol, ó, tem dupla ligação e o oxigênio embaixo. 3-etil-4-metilpentenol, a mesma coisa. Tem o oxigênio e tem a dupla ligação dele ali, tá? Então, ele é insaturado com dupla ligação. 3-fenil-4-metilpentenol, a mesma coisa, tá? Então, enol, dupla ligação, OH, tá? Sempre em composto de cadeia carbônica aberta, álcool carbono saturado, tá? Pode ser cadeia carbônica fechada, mas tem que ser um carbono carbono saturado, ligação simples, e o fenol, sempre com anel aromático com OH. Aqui tem avisos importantes, tá? Sobre as atividades dessa aula e da aula seguinte, a aula 6, que vocês terão que fazer e me entregar até sexta-feira da semana que vem. Todos os exercícios são da apostila, capítulo 26, tá, pessoal? E procurar mandar as respostas escritas no Word, tá? E inserir, anexar a plataforma. Senão, se vocês mandarem por e-mail, eu não consigo gerar nota na plataforma, daí, né, tem que estar trabalhando triplicado, tá? Então, por favor, se possível, façam no Word, é só para botar gabarito, não precisam ficar desenhando muita coisa ali, não. A maioria delas, se eu não me engano, dessa parte aqui, são todas de múltipla escolha, é só colocar o gabarito de vocês no Word e anexar a plataforma, tá? Então, estão aqui, ó, todos os exercícios da página 13, tá? Então, nós temos 3 exercícios, sendo que o 3 tem A, B e C, tá? É isso, pessoal. Até a aula 6.